Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Hoje eu vou refazer um vídeo que eu fiz no comecinho do canal. Não dava nem para ver, o vídeo de baixa qualidade, mas eu vi que muita gente começou a acessar o vídeo, né? Esse vídeo, quando eu lancei, teve 60 visualizações e agora está alcançando 200. As pessoas pouco a pouco estão relembrando o vídeo. E tem algumas imprecisões naquele vídeo. Eu vou remover, né? Deixar só para membros, como uma memória do canal. E eu vou fazer esse vídeo agora que é sobre qual investimento, eu vou explicar isso aqui, rendeu mais em 30 anos? Ou qual foi o melhor investimento em 30 anos, certo? Eu não vou dar um spoiler para vocês, mas eu vou falar daqui a pouco, né, para manter a retenção, qual é, sem sombra de dúvida, um que eu não gosto do conceito, né, desse investimento, que não é um investimento, é uma reserva de valor, certo? Mas, de qualquer maneira, eu já falei para vocês, né, reserva de valor e investimento diferem no seguinte, né? Primeiro de tudo, eu vou fazer essa introdução e já vou para a tabelinha. Fiz uma tabelinha aqui para vocês e até com bônus também, tá? Vamos lá. Investir é o ato de você inverter capital financeiro para que no futuro, na expectativa de que no futuro você tenha mais poder de compra que você tem hoje. O que é isso? Que sua reserva, que seu valor valha mais no futuro do que hoje. Reserva de valor é poupança e tesouramento, tudo são sinônimos, né? Ou rentismo também, né? Mas rentismo é mais pejorativo. Não deveria, mas hoje a gente entende como pejorativo. E reserva de valor é apenas você querer que esse valor que você tem hoje, um valor que você não quis consumir ou que você achou melhor deixar para o futuro, que esse valor valha pelo menos a mesma coisa ou numericamente igual ao que vale hoje. Ou que, nesse experimento que nós vamos fazer hoje, 100 mil reais de 1995, que você tivesse a esperança fazer uma reserva de valor para que esse valor de 1995 valesse 30 anos depois, 2025, o equivalente a 100 mil reais da época. Há várias formas de medir valor. O que significa? Se aquele dinheiro que você guardou, esses 100 mil que você guardou em 1995, se ele vale a mesma coisa que valeria em 1995. Há várias formas de medir valor. Uma forma é a desvalorização de uma cesta de produtos dentro da economia que nós conhecemos como índice de preços. Tá? No Brasil, o Banco Central utiliza para o regime de metas de inflação, ele utiliza IPCA. Tá? Há vários IPCAs, mas quando eu falar IPCA é o mesmo que o Banco Central utiliza. Tá, tá aqui na minha colinha, mas eu vou escrever para fazer bastante barulho. Tá? IPCA de 1995. Eu fiz de maio a maio, tá? De maio de 95 a maio, na verdade abril, né? Com os números de abril de 2025, nós temos que o IPCA acumulado é de 569,893%. O que faz que 100 mil reais de 1995 seja reajustada à inflação, tá? Ou seja, quanto de dinheiro, aqueles 100 mil reais reajustado na inflação. Quanto de dinheiro de hoje você precisaria para ter 100 mil reais naquela época, tá bom? Eu estou fazendo preços constantes de hoje, tá? Então, quanto esses 100 mil reais de 1995 valeria hoje apenas pela inflação? Quando eu digo inflação, é o índice de preços ao consumidor amplo, que é uma cesta. Veja, o IPCA mede a inflação na cesta de consumo que ele verifica, o IBGE através desse índice, certo? O IPCA não é a inflação. Assim como, vou dizer, o IPCA não é, assim como a inflação não é o aumento da base monetária, assim como a inflação não é a dolarização da economia para ver quantos dólares você teria, não. Assim como a inflação também não é o IGP, não. Inflação é o nível de preços. Tá? Léo, como eu meço isso? Ótima pergunta. Depende. O seu nível de preços. Você não é a economia.
Depende do que você consome. O IPCA é a média do consumo do brasileiro, certo? Então, 100 mil reais na cesta de produtos do IPCA em 1995, hoje seria coisa de 669.893 com 44 centavos reais. Tá? Certo? Léo, muito pouco. Eu olhei no site do Banco Central algumas vezes, muitas vezes, certo? Eu olhei no site do Banco Central várias vezes, inclusive eu dei esse corte aqui no vídeo, porque eu fui lá olhar de novo, né? Calculadora Cidadã está no site do Banco Central. Léo, mas quem calcula IPCA é o IBGE, mas o Banco Central tem histórico. Tá lá. Vou pôr aqui o frame. Viram? Beleza. Então, 100 mil reais corrigidos pelo IPCA, a cesta de produtos do IPCA. Léo, mas como cesta de produto tem um monte de produto que nem existia? Então, esse é um dos problemas do índice de preço. Tá? Ele vai substituindo, vai se fazendo um recálculo e tal, mas o IPCA, 100 mil reais de 1995, hoje pelo IPCA seriam 669.893 reais em abril de 2025. Tá? Beleza. Muito bem. Então, qual é o valor que nós precisamos para reservar, né? Esses 100 mil reais de 1995 teriam que ser hoje próximos a 669.893 e se maiores, melhor ainda. Veja, o desempenho não faz isso não deixar de ser uma reserva de valor. Por quê? Quando você compra títulos públicos, quando você compra títulos de dívida de instituições privadas, isso é entesouramento. Isso é reserva de valor. Isso não é investir. Né? Isso é aplicar. Isso não é investir. É uma aplicação financeira, não é investimento. Investimento precisa de risco e, alguns autores, investimento em economia real. Inverter capital é inverter capital financeiro na economia real, seja em capital humano, seja em capital físico ou fixo. Tem algumas diferenças, certo? Beleza, vamos lá. O que eu vou fazer então? Eu peguei o preço do ouro, do dólar e de 3 imóveis da cidade de São Paulo. Por quê? Porque é onde eu consegui os dados, tá? E também seguindo a linha do vídeo antigo, mas sem problemas. Esses 3 imóveis é de fevereiro de 95. Eu peguei os dados, tá? Uma reportagem da Folha de São Paulo está aqui na descrição. A descrição, todos os dados, da fonte, todos os dados estão aí na descrição, tá? A fonte, todos os dados estão aí na descrição. Bem, 3 imóveis, um no bairro do Morumbi, outro no bairro de Ipiranga, outro no bairro do Butantã, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Léo, mas você está medindo a inflação de São Paulo? Não estou medindo a inflação. Estou medindo reserva de valor. Tá? Não estou medindo a inflação. Não estou. Aqui eu apresentei um índice de preços ao consumidor amplo, que segundo isto seria 669.893. Mas vejam, você podia pegar IGP, você podia pegar outros. Eu usei os dados que o Banco Central usa para metas de inflação. Tá? Vamos lá. E eu peguei isso e no final eu vou mostrar um que vocês já sabem o que rendeu mais, né? Mas vamos lá, vamos embora. Não sei, tenho dúvidas. Tá? Vamos embora? Vamos lá? Vamos lá. Eu peguei aqui o ativo, certo? Tratando como ativo financeiro. Eu peguei aqui um imóvel no Ipiranga, tá bom? Um imóvel no Ipiranga, segundo reportagem da Folha de São Paulo de 1995, mas com relatórios da Secov, né, que é o sindicato de não sei o que, de imóveis do Estado de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e o preço esse era o preço de 1995, de fevereiro de 95. De 2025. Peguei os dados certos, tá? Os dados são 2025. Os dados de 2025 são de um site que é índice de imóveis, uma coisa assim. É um site privado, mas ele faz uma medição do preço médio dos imóveis em São Paulo, tá? E de alguns bairros. Beleza? Ótimo. Vejam, eu tinha 100 mil reais para investir em 1995. Léo, por que você não pega antes? Porque, veja, o real é de 94. Né? Agosto, julho de 94, se eu não me engano. Acho que é agosto de 94. 95 tá bom, né? Vamos pegar de 95. Léo, por que você está pegando fevereiro? Porque foram os dados que eu achei. Certo? Isso aqui
tem metodologia científica. Como sempre, eu trato a economia como ciência. Mas isso aqui tem metodologia científica, mas isso aqui não é uma tese, né? Isso aqui nós estamos mostrando uma metodologia de matemática financeira com teoria de reserva de valor, né? E até teoria dos jogos, tá certo? Se você gosta do meu conteúdo, curta, inscreva-se, torne-se membro. Comentem, tá? Comentem qualquer coisa aí. Se vocês quiserem comentar, Léo, inflação aumento da base monetária. Comenta, haja paciência nessa vida, mas pode comentar. Valeu demais o hype, beleza? E se você não gostar de mim, dê um dislike aí, tá bom? Vambora. Veja, eu fiz um imóvel, né? Quantos 100 mil reais compravam em metros quadrados de imóvel no Ipiranga em 1995, fevereiro de 95, tá? Compraria um imóvel de 70,4 metros quadrados. No Morumbi, compraria um imóvel de 71 metros quadrados. No Butantã, compraria um imóvel de 73 metros quadrados, 100 mil reais, tá? Esse aqui é o preço do metro quadrado hoje, em fevereiro, né? Fevereiro de 2025. Estamos em maio, mas peguei os dados de fevereiro de 2025 para dar 30 anos, tá bom? Ótimo, sem problema nenhum. Uma coisa muito importante. Eu sei que tem IPTU, condomínio e tal, mas eu estou falando do bem imóvel. Por quê? Porque existe um negócio chamado trade-off econômico. A não ser que você tenha comprado isso para alugar, que você não está fazendo uso, né? Porque quando você mora em algum lugar, você tem que pagar condomínio IPTU, principalmente condomínio se é um imóvel predial, né? Se é um prédio, um edifício, condomínio, né? Mas, se não, não. Mas entenda que eu estou abstraindo um pouco os valores para vocês terem uma ideia, tá? Veja, no Ipiranga, você compraria um imóvel de 70,4 metros quadrados, um metro quadrado a 1.420. No Morumbi, 71 metros quadrados, metro quadrado a 1.400 reais. E no Butantã, você compraria um apartamento de 73 metros quadrados com um imóvel com um metro quadrado de 1.370, certo? Hoje, o metro quadrado de Ipiranga está 9.068, do Morumbi, 5.669 e do Butantã, 13.106. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Hoje, o apartamento do Ipiranga valeria... Vocês estão vendo a calculadora aqui? Acho que sim, né? O apartamento de Ipiranga valeria, com 70,4 metros quadrados, ele valeria 9.068. Ele valeria 638.387 reais, tá? O apartamento do Morumbi, 5.669 metros quadrados com 71 metros quadrados. Ele vale hoje, né, nessas contas, 4.002,499 reais, tá? E o imóvel do Butantã, de 73 metros quadrados, e o metro quadrado a 13.106, nós temos 956.738 reais. Certo? Vejam, aqui é uma coisa interessante. Você tem a heterogeneidade dos preços. Um imóvel não é um imóvel, não tem o mesmo valor em qualquer lugar. Vocês já viram que em 1998 você vê que um imóvel de 100 mil era basicamente a mesma coisa em cada lugar. No Ipiranga, Morumbi e Butantã. Por quê? Eram 2 metros quadrados de diferença, se muito. 2,6 metros quadrados de diferença, se muito. Certo? Que você poderia até fazer a negociação seria 2 mil reais a mais, sabe? Se muito, seriam 2 metros quadrados. Hoje, o imóvel do Butantã vale o dobro do imóvel do Morumbi. Lembrando que o Morumbi, pelo plano diretor de São Paulo, o Morumbi não pode ter apartamentos, né? São regiões que nós chamamos de Morumbi, mas na correspondência vai estar outro bairro, certo? Mas de qualquer forma, vejam que no Morumbi houve uma desvalorização real. Por que real? A inflação acumulada, tá aqui, né? Eu anotei. A inflação acumulada, apenas o imóvel do Butantã pagou a inflação acumulada. Veja, a inflação que vocês. A inflação medida pelo IPCA, né? A inflação do índice IPCA. Apenas o imóvel do Butantã pagou.
se você tivesse 100 mil reais daquela época, você teria que ter 669 mil reais hoje, pelo índice IPCA. Apenas o imóvel do Ipiranga, apenas o imóvel do Butantã manteve o valor. O imóvel do Ipiranga e o imóvel do Morumbi perderam valor. Realmente. E o Morumbi perdeu muito valor. Realmente. Realmente. Mas nominalmente não. Nominalmente quadriplicou. Só que a inflação foi 6 vezes. Né? Quase. Certo? Poupança. Se você tivesse seu rico dinheirinho na poupança, eu fiz esse cálculo de duas formas no Banco Central também. Veja, em 2012 a Dilma mudou a metodologia de cálculo da poupança. Então, se você tivesse deixado 100 mil reais na poupança desde fevereiro de 1995, em 2012, não lembro o mês, haveria uma mudança no cálculo. Então, quando você for calcular para conferir os dados no site do Banco Central, na calculadora cidadã, você vai ver que, então, você vai ter que carregar de 1995 até esse mês e dia específico de 2012, vai dar um valor, 500 e tantos mil, e aí você põe esse valor de novo na poupança com a nova regra, e aí o montante foi 1.237.000 reais. Veja, a poupança rendeu coisa de o dobro, um pouquinho menos que o dobro do IPCA acumulado. Então a poupança cumpriu a função de reserva de valor. Viram? Coisa que um imóvel no Ipiranga ou um imóvel no Morumbi não cumpriram. E um imóvel no Butantã perdeu para a poupança. Tá? Agora é que são elas. Né? Vamos fazer em dólar? Vamos fazer em dólar. Você teria o dólar em 1995. O plano real é de agosto, se não me engano, de 94, em que todos dizem que o real valia $1. Na verdade, eram bandas cambiais. Né? Você tinha um limite de valorização e um limite de desvalorização, e o Banco Central agia ali. Não lembro bem os mecanismos monetários, mas ele agia para manter o real dentro da banda. Certo? Muito bem. Então, o real em 2 de maio de 1995, o real em 2 de maio de 95 estava 0,9 dólares. Como assim? O dólar valia menos do que o real. Léo, como assim? Valia. No regime de câmbio semifixo, né, porque tinha uma banda, mas no regime de bandas cambiais, R$1 valia mais do que $1. Então, $1 valia 0,9 reais. Tá? Então, 100 mil reais valiam 111 mil, 111 mil, 111 e 11. Certo? 111 mil, 111 e 11. Tá? Número engraçado, né, de falar. Bem, considerando que você tenha tirado esse dinheiro do Brasil em 95, lembrando que em 95 não havia IOF para operação de câmbio, considerando que você tenha tirado esse dinheiro do Brasil em 1995 e tenha deixado nos Estados Unidos ou debaixo do colchão, né, se você tivesse comprado em câmbio e tal, considerando que você tenha deixado esse dinheiro parado, quanto você teria hoje? Tá? Quanto você teria hoje? 111 mil e 11, certo? Vezes a taxa de câmbio do dia 30 de abril de 2025. Tá? 30 de abril de 2025. Você não faz 1º de maio. 1º de maio é feriado, né, gente? Aí eu tenho 5,72, né? 5,72, que multiplica 111 mil, 111 e 11. Você teria 635.555 reais com 55 centavos. Veja que o dólar perdeu para o IPCA acumulado. Certo? O dólar perdeu para o IPCA acumulado? Como assim, Léo? Sim. Se você tivesse convertido esse valor em reais para o dólar, ele haveria perdido para o IPCA acumulado. E veja que realmente vale menos do que valia na época se nós pegarmos o IPCA. Né? Então, se você deixou esse dinheiro
Nos Estados Unidos, sem correção, ele vale menos. Léo, por quê? Mas veja que interessante. Que interessante. Por quê? Porque o dólar tem inflação. Né? Isso é uma inflação de 30 anos. Léo, mas você está falando então que a inflação do dólar americano foi maior do que a inflação do real? Não, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer o seguinte, que esse índice já é o índice de inflação. Eu não estou considerando o índice de inflação americana. Esse aqui é o valor nominal do dólar, o dólar nominal de 1995 para cá, só jogando real, tá? 111.111 dólares em 1995 era muito dinheiro, o equivalente a 635 mil reais hoje, ou 100 mil reais, né? Era o equivalente a isso. Bem, mas se o dólar valorizou e aconteceu tudo isso, e o real não. Você não está contando a inflação do dólar, por que aconteceu isso? Porque veja, 0,9 para 0,9 dólares, 0,9 reais para um dólar é parecido com a taxa de câmbio hoje, que é 5,72. Por quê? Porque é 5,69. Entenderam o que eu quero dizer? A taxa de câmbio é mais ou menos o IPCA em 30 anos. Um pouco menos que o IPCA em 30 anos. Entenderam o que eu quero dizer? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, se eu tivesse reajustado esse valor ao mínimo na inflação americana, com certeza eu teria muito mais dinheiro. Entendeu o que quer dizer? Então, se veja como o dólar é uma boa reserva de valor. Por que é uma boa reserva de valor? Porque mesmo parado, mofando debaixo da cama ou num banco, sem rendimento nenhum, ele, só dele existir, ele mantém valor. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Manteve valor em real, quando você converte novamente o real. Entenderam? Muito bem. Agora, antes de entrar no ouro, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, muito importante sobre os imóveis e sobre o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui não é um guia de investimento. Ai, eu vou pôr meu rico dinheirinho, não vou pôr meu rico dinheirinho em dólares, ou eu não vou, ou vou pôr meu rico dinheirinho em dólares, porque o Léo falou que o dólar em 30 anos manteve boa parte do seu valor, eu vou manter meu rico dinheirinho em dólar. Ou eu vou pôr meu rico dinheirinho na poupança, porque ele rendeu muito mais do que a inflação em 30 anos. Não, esquece. Eu estou mostrando o que aconteceu. Rendimentos passados não significam rendimentos futuros, certo? E outra, esse vídeo não é de investimento. É uma análise de matemática financeira básica, basiquíssima, né? Exercitando o elemento de matemática financeira para mostrar o que aconteceu em 31 anos de real, né? Vai ser 31 anos em poucos meses. Mais 30 anos de uma reserva de valor, vamos dizer assim. E mostrar também o número da inflação, né? Medida por IPCA, esse tipo de coisa. Mais uma coisa interessante também para vocês. Léo, comprar imóveis é um mau negócio, a não ser que eu dê muita sorte e compre numa região que se valorizou. Sim, porque veja, o Butantan melhorou de utilidade, porque os imóveis melhoraram. As pessoas estão mais dispostas a comprar imóveis no Butantan, tanto é que o preço dos imóveis do Butantan realmente aumentou. Por quê? Pela melhoria do bairro. O Butantan recebeu um metrô, o bairro melhorou. O bairro do Butantan melhorou, tá, em São Paulo. Que é onde é a região da USP, né? Região do Instituto Butantan, e recebeu uma linha de metrô e tal. A região melhorou. E isso mostra. O Morumbi degradou um pouco, né? Não tá totalmente degradado, não é um bairro degradado, mas o prestígio do Morumbi diminuiu. E o Ipiranga continua a mesma coisa, ele andou para o lado. Veja, Léo, você pode falar isso só pela inflação, só pelo reajuste dos preços? Sim. Você mostra uma utilidade, né? A utilidade diminuiu um pouco, mas aqui eu posso dizer que a utilidade de um imóvel também diminuiu, né? Certo? Ou os imóveis têm que reduzir um pouco de preço porque o poder de compra do brasileiro diminuiu, talvez, não sei, certo? E aqui eu vou deixar, eu vou falar mais uma coisa para vocês. Isso não é um vídeo de investimento. O que eu vou falar agora é utilidade marginal do dinheiro e consumo intertemporal. O que eu quero dizer?
não é para falar o que você tem que fazer da vida, mas eu vejo muitos coaches financeiros falando o seguinte, ou as pessoas comuns também dizem o seguinte: eu não vou comprar esse imóvel porque esse imóvel está R$ 200.000 e no final do financiamento eu vou ter pago por causa dos juros 600, R$ 500.000, né? Eu vou pagar quase o triplo do valor do imóvel. Muito bem, é um problema muito sério. Só que o negócio é o seguinte: se você está comprando imóvel para morar, né, você não tem que considerar apenas o valor que você está pagando no imóvel. Porque pagar algo para viver, você vai pagar. Né? Léo, eu vivo com meus pais. Isso não é um valor pecuniário, mas em teoria dos jogos, é o seguinte: você está perdendo utilidade ou ganhando utilidade. Às vezes tem uma utilidade você morar com seus pais. Às vezes é uma necessidade você morar com seus pais, de você ajudá-los ou eles te ajudarem. Mas veja, eu vou morar com um velho rico, vou morar com uma velha rica, não importa. Mas você está abrindo mão de algo, certo? Mas na vida da normalidade, da curva normal, né, do comportamento humano, a pessoa vai pagar aluguel. Né? Se ela for pagar aluguel, ela vai dividir esse aluguel com alguém ou vai pagar ela mesma. E esse valor do aluguel também tem que ser contado como a prestação. Por exemplo, eu vou pagar R$ 2.000 de prestação do imóvel, por exemplo. O aluguel é 1.500. Você pode considerar que o aluguel está R$ 500 mais caro, que o preço do imóvel está R$ 500 mais caro que o aluguel, algo do tipo. Você pode considerar os juros como uma forma de aluguel que você está pagando, alugando dinheiro, certo? Mas veja, considere muito bem, não através desse vídeo, considere muito bem uma coisa importante. Se você fala, por causa desses coaches financeiros, não vou comprar um imóvel porque o imóvel eu vou pagar 200 mil de imóvel e no final eu vou pagar 600 mil. Se eu pego esses 200 mil num banco, se eu pego esses 200 mil e deixo no CDI, vai render R$ 1 milhão, por exemplo. Não importa. Primeiro de tudo, você tem 200 mil? Se você tiver 200 mil, você não vai pagar financiamento. Se você tem 200 mil e vai te render no CDI, talvez. Né, o CDI paga por mês, você considere para você retirar por mês no CDI imposto de renda, IOF, esse tipo de coisa, tabela regressiva tal. Considere, se ele realmente, o valor continuar aumentando do investimento, né, da aplicação financeira, e continuar aumentando para você pagar um aluguel e ainda aumentar o montante, né, do capital, beleza, faz as contas aí, cada um sabe o que é bom para a própria vida. Eu não sou coach financeiro, não estou falando isso, mas por matemática financeira, veja, se você não tem os 200 mil, ou se você não tinha 100 mil na época de 1995, e você optou por não pagar, porque no final você ia ter pago 1 milhão, você teria pago meio milhão pelo apartamento, depois de 30 anos, né? 30 anos se passaram, você pagou aluguel e você não tem o apartamento. Léo, mas eu pagaria IPTU, pagaria condomínio, mas se você alugar, você paga IPTU e condomínio. Não pago, tá embutido. Tá embutido, tá? Ah, mas eu pagaria manutenção. Se você não fizer a manutenção mínima do imóvel quando você está no aluguel, o senhorio pode cobrar o inquilino. Aquelas mais estruturais, tudo bem, beleza. Mas tem formas melhores de se proteger a manutenção. Você pode fazer um seguro. Você pode, né, um seguro de manutenção também, né? Às vezes está até no seguro do carro, está embutido, pelo menos na época que eu morava no Brasil. Entende o que eu quero dizer? Ah, é importante a gente fazer essa conta de que eu vou pagar 200, eu vou pagar muito mais de juros, né? O apartamento era 200 mil, eu vou pagar meio milhão de juros. Mas o apartamento, no tempo, ele reserva valor. Né? Mas no Morumbi não. Sim, por isso que a vida é feita de escolhas, mas não fáceis. Você veja o que você faz da vida. Mas imóvel, ele é um investimento no sentido de reserva de valor, mas ele tem uma utilidade de uso que você tem que considerar muito bem. Tá? E os juros do imóvel, ele é análogo ao aluguel. Por quê? Porque o banco está te emprestando dinheiro que você está utilizando para reverter em moradia. Então ele está te emprestando dinheiro para você comprar um capital. Capital físico? Você não é uma empresa, você é capital físico. Mas é um bem de capital. Né? Bem de capital, eu exagerei. É um capital físico. Né? Uma terra é um capital físico. Mas não tem a mesma utilidade de um capital físico. Sim. Mas o que eu digo?
Não ouça muitos coaches financeiros, faça isso pela sua própria cabeça. Pense muito bem, tá? Eu não dou dica de investimento, eu não tenho licenças para isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: pense muito bem. A vida não é feita só de índice de inflação, a vida não é feita só de CDI. Pense muito bem. Você tem sua situação social, você tem tudo, tá? Este vídeo não é para te incentivar a comprar um imóvel ou tomar um empréstimo. E esse vídeo não é para te desincentivar a comprar um imóvel ou tomar um empréstimo, tá? Eu estou mostrando números. O que você vai fazer com isso, com todo respeito, é problema seu. E saiba, séries temporais passadas, ou seja, rendimento passado, performance passada, não significa performance futura, tá? Nós temos tendências, nós temos a rigidez dos salários, nós temos indexação, nós temos um monte de coisa que mostram que a inflação vai continuar subindo, mas não quer dizer nada se nós temos um novo paradigma em 5 anos e os bancos centrais consideram de não manter mais metas de inflação. Tá? Então nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, pense, você é o responsável pela sua vida. Tá bom? Vambora. Depois deste momento coach. Não coach, é um disclaimer mesmo, tá? Pense muito bem, os números são frios, né? As estatísticas devidamente manipuladas falam o que você... devidamente torturadas falam o que você quiser, tá bom? Os números. Tá? Vamos embora. E o ouro? Se eu tivesse comprado ouro, né, com esses 100 mil reais em 1995, veja, eu usei o Gold Spot, que é o XAU USD. Isso aqui vem de um derivativo, né? Não é tão fácil manter isso durante muito tempo, mas é só para ilustrar. O ouro é para ilustrar. Por quê? Porque esse preço ele tem uma relação quase 1 para 1 com o ouro lingote ou com o ouro físico. Léo, como eu compraria ouro? Lingote muito complicado. Você pode comprar títulos de ouro, né? Que ele vem numa cartinha assim, tem uma folhinha de ouro, você pode comprar. No Brasil, eu acredito sim. Tem gente que negocia lingote, mas mais uma vez, não é uma dica de como fazer isso. Tome muito cuidado com a legalidade disso aí. Procure, eu não sou advogado, não sou nada, mas estou falando que dá para fazer, dá para fazer, tem meios. O ouro tem muitos problemas. Reserva de onde você vai guardar. Se você sabe trabalhar com ouro, o ouro tem muitos problemas, muitos problemas. Então eu escolhi o Spot, né, o XAUSD, e que a unidade que eu vou usar é Exal. Tá? Quantos XAUSD você poderia ter na sua aplicação? Tá? Em 1995, eu peguei o preço em dólar. Um XAUSD estava na casa 384.4. Beleza? Beleza. Então, com 100 mil reais, eu teria 111 mil dólares, que seriam 289,05 Exal USD. Tá? Beleza. Em 2025, o preço do Exal USD, em maio de 2025, hoje, inclusive, dia 31 de maio, eu teria, né, 289,05 Exal USD. Se eu jogar 3288, né, 3.288 por cada Exal USD, eu teria 950.396 reais, Léo? Não. Dolores, né? 950.396.40 dólares. Se eu trouxer para o câmbio de hoje, né? Também conhecido. Se eu trouxer para o câmbio de hoje, tá 5,8, mas vamos pôr 5,72, né? Que é até um valor mais baixo, tá? 5,72, eu teria 5 milhões. Vocês conseguem ver aí com a luz? 5.436.267,41 centavos de reais. Ou seja, o ouro foi para 5.436.267,41 reais em 30 anos. Tá? Ouro. Ouro. XAUSD. Ouro. Tá? Léo, e a CDI? Vou falar. Mas primeiro, eu quero falar uma outra coisa. Tá?
Léo, que isso? Monza, Corsa, Gol, Uno? É uma coisa interessante, muito interessante. Vejam, se você fosse comprar um Monza em 1994, de onde eu tirei esses valores? Da uma reportagem muito bacana da Autosport, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aí também. De que 30 anos do real, que carro você compraria em 94 e tal. Tá aqui. 16.702. Eles não deixaram esses valores na reportagem. Eu peguei na tabela. Eu peguei na tabela FIPE os valores atuais e os valores dos carros. Eu dei um Google, certo? Façam as mesmas coisas. R$ 16.702 em 1994. Pela FIPE, hoje esses carros valem 16.250, esses Monza 2.0, alguma coisa. Tá? Léo, ele manteve valor nominalmente. Nominalmente. R$ 16.250. Hoje, não vale R$ 16.702 de 1994, tá certo? Mas, pelo preço do IPCA, esses 16.700, pelo preço do IPCA, não. O preço reajustado em relação à cesta de produtos do IPCA, né, o índice IPCA, esses carros hoje valeriam, esse carro hoje valeria R$ 119.566. O Corsa era 7.350 em 94. Hoje a FIP é R$ 10.000 e a FIP desse carro, o Corsa 1995. Hoje, reajustado o valor dele pelo IPCA, 52.617. Aqui eu cometi um errinho, tá? 52.617, beleza? O Gol era 7.243. Hoje o FIP dele é 3.741. Esse aqui é o Gol AP, tá? R$ 51.851 em reajustando o valor pelo índice IPCA, pelo índice de preços ao consumidor amplo, conhecido como IPCA, tá bom? E o Uno, 7.254. Hoje a FIP dele é 9.000. Léo, esses dois carros valorizaram nominalmente, mas com o IPCA seriam 51.930. Tá bom? Léo, o que é isso? O Onix Polo? Veja que interessante. Esses carros, a utilidade de um carro zero em 1994 é semelhante à utilidade de um carro zero hoje. Ah, mas hoje as pessoas querem menos carros. Beleza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses carros sem ar-condicionado, manual e esse tipo de coisa, sem airbag, sem ABS, esse tipo de coisa, eles eram os carros zero de entrada em 1994. Quem quisesse comprar o carro mais básico possível, compraria um desses. Né? O Monza é um pouquinho mais, né? Compraria um desses. Ou um Corsa, um Gol ou um Uno. Eu sei que existem outras marcas, mas eu resolvi fazer dessa forma. Tá bom? Veja, se você quiser comprar um Onix Hatch, que é o equivalente da linha de entrada da Chevrolet, hoje, você precisa de R$ 94.000. Certo? Então, a utilidade desse dinheiro, o valor do carro, se você tivesse guardado esse dinheiro, R$ 7.350, durante 30 anos para comprar um carro zero de entrada da Chevrolet hoje, o seu dinheiro teria que ter rendido mais de R$ 9.400. Mais de R$ 94.000. O IPCA foi 52 mil. Vocês viram os investimentos, as reservas de valor que bateram IPCA ou não. Se você tivesse guardado em dólar, você não conseguiria comprar. Você não conseguiria comprar. Porque o carro aumentou mais do que o dólar. Entenderam? O carro aumentou mais que o dólar. Por isso aqui. Por quê? Por que você disse que aumentou mais que o dólar? Porque eu já vi que o dólar, né, não bateu o IPCA. Tá? A poupança bateu. Se você tivesse deixado na poupança, bateu. Bateu bem. Mas esse aqui não bateu o IPCA. Esse aqui é o dobro, né? A poupança bateu indo o dobro. Se você tivesse na poupança, 51 para 94, você conseguiria. Vocês entenderam o mecanismo que eu estou falando? 52, né? Para 94. Tá. O sedã pode ser compatível com o Monza? Mais ou menos. Tá aqui, 106, 119. Um Polo, R$ 89.000. O Gol, da época, por IPCA, é 51 mil. Mas, Léo, veja, você está confundindo alhos com bugalhos, porque um Polo zero já seria mais carro mesmo do que no Gol de entrada, porque o Gol de... Sim. Aí qual o problema? Não existem mais carros de entrada, então. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Os carros são estruturalmente mais caros por eles terem mais qualidade. Entenderam o que eu quero dizer? Entenderam? E o Fiat Mobi também, que ele é mais comparável com o Uno de 1994,
O Fiat Mobi agora de 2025, 77 mil, sendo que o preço reajustado do Uno, 72. Léo, mas é evidente, porque o IPCA não mostra a inflação de verdade. É uma cesta de produtos. É uma cesta. E os carros subiram mais do que a cesta de produtos do IPCA. Mas não são os mesmos carros. Mas veja, o IPCA também não mede a mesma lata de leite, o mesmo litro de leite. Ele não mede o mesmo saco de arroz, as mesmas marcas. Não, as coisas vão mudando, né? Ah, mas o arroz não mudou tanto. Sim, eu sei. Mas feijão, essas coisas, né? São produtos que não mudam. Mas hoje você tem reajuste de telefonia móvel, né? Dentro do PCA. Só que a telefonia móvel, ela valia mais do que a telefonia fixa, porque a telefonia móvel também tem internet. Veja como as coisas também vão aumentando de utilidade, né? Sendo chamadas pelo mesmo nome. Mas a utilidade relativa de um carro em 94 é a mesma de um carro zero hoje. É que para que um carro tenha utilidade, ele tenha que ter melhorado nesses aspectos. Entenderam? Como o IPCA não bateu o aumento dos carros de entrada. Tá? Beleza. Vambora. Léo, e o CDI? O bendito CDI. Gente, o CDI. O CDI tem um problema. Tanto que eu nem coloquei na tabela. Qual é o problema? É um problema que eu não considerei para os outros, mas porque para o CDI eu devo considerar. Porque é o seguinte, se eu tivesse 100 mil reais em 1995 e colocasse em 100% do CDI durante 30 anos, primeiro que eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Existem títulos, existe, mas o normal é 5 anos. O normal de um título CDB que pague CDI, o normal dele é 5 anos. E tem um problema. Pela tabela retroativa do imposto de renda, regressiva do imposto de renda para aplicações financeiras, você vai pagar coisa de 15% de imposto de renda. Sobre o quê? Sobre o lucro, né? Sobre o ganho de capital. Tá? Sobre o que você ganhou se você colocou 100 mil e saiu 150, você não vai pagar 15% sobre 150, você vai pagar 150, você vai pagar 15% sobre 50, né? E aí tem um problema. O montante, ele rende, mas ele diminui. E veja, é 15% de imposto de renda sobre o montante. Ou seja, se a CDI está 15% ao ano, vamos supor, aproximando, né, trazendo de uma matemática mais refinada para uma bem básica, né, bem quadrada, basicamente, um ano você paga de imposto para o imposto de renda através do CDI, considerando que a CDI está próxima de 15%. Se não, você está pagando mais anos. Né? Entendeu o que eu quero dizer? Beleza. É 15% do rendimento. 15% do rendimento, né? O quanto rendeu. Né? Valor inicial menos valor final. Valor final menos valor inicial. O que sobrar é 15% se você deixar 5 anos. Léo, o que é esse um ano? Um ano é que, como você paga imposto de renda, considerando que ele pagou 15%, bem, aproximando bem, né? Porque é juros sobre juros, mas de qualquer maneira, aproximando bem, é praticamente um ano você pagou de imposto de renda. Entenderam o que eu quero dizer? Muito bem. Então, tem um problema. Para eu calcular isso aqui, eu tenho que considerar também que não apenas a CDI ser constante não tem problema, porque o site do Banco Central me mostra a CDI. O site do Banco Central tem todos os históricos na calculadora do cidadão, mas tem um problema com o CDI. Eu não posso dizer que eu conseguir títulos que paguem 100% do CDI todos os anos. Ou a cada 5 anos, né? 95. Em 2000 eu tive que renovar, em 2005 eu teria que renovar, em 2010 eu teria que renovar, em 2015, em 2020, em 2025 agora, né? Eu teria que renovar e sempre título 100%. E outra, alguns bancos brasileiros não existem mais desde 95. Né? Então, teriam alguns problemas. Mas considerando que eu tivesse 100% de CDI. Léo, mas o normal é 120. Não, é de 90 a 120. Depende quanta liquidez tem no mercado. Tá? Beleza. Considerando que eu tenha feito os 100% em 30 anos. Considerando que eu tenha conseguido um título que pague 100% durante
os 30 anos, ou seja, sem renovar de 5 em 5 anos, pagando 15% de IR, tá? Considerando. Eu teria eu teria o valor de 5.955.043,03 reais. Porém, como eu disse para vocês, se eu utilizar a tabela e esse tipo de coisa, de 15%, que a cada 5 anos eu tenho que renovar, esse tipo de coisa, o valor seria 3 milhões e meio de reais. Léo, é coisa pra caramba. É muito mais que a poupança, sim. Que o risco, basicamente mesmo. Né? Seriam 3 milhões, né, e meio de reais. Né? Um pouquinho mais, né? Mais ou menos. Léo, por quê? Isso aqui eu fiz uma tabela, tá? Eu fiz uma tabela de Excel, porque vou ficar fazendo isso na mão, né? Fiz uma tabela de Excel de 3 milhões e meio. Tá? Se tiverem dúvida, calculem, né? De 1995 a 2000, né? E aí pega o valor, tira 15% do valor, tira 15% do que rendeu, pega, soma o montante, aplica depois em 2000, coloca mais 100%, aí põe até 2005, faz a mesma coisa 2010, 2015, 2020, 2025. Tá? Vocês vejam aí quanto deu, vai dar coisa de 3 milhões e meio de reais. Tá? Léo, por que você não fez isso com os outros? Eu falei que tem impostos, tem tudo, isso aqui. Tá? Na poupança não tem, tá? Na poupança não tem. Até onde eu sei, não tem. Na poupança não tem. E aqui, você teria ganho de capital se você tivesse declarado, esse tipo de coisa. Sempre declare, sempre faça tudo direitinho. Mas eu digo, aqui também é mais ilustrativo. Aqui tem TBI, tem um monte de coisa e tal. Beleza? Mas aqui tem a utilidade de uso, tá? Nos imóveis. Beleza, mas vejam que interessante. O ouro rendeu quase a mesma coisa que o nosso querido CDI. Né? O seu querido CDI, o meu odiado CDB. Certo? Odiado no sentido de que eu não gosto da ideia, né? Mas tudo bem. Né? Da inflação, esse tipo de coisa. Né? De ganhar dinheiro em cima. Mas enfim. Veja. 5 milhões e 955. Léo, mas comprar ouro também é muito bom para a economia, assim. Você tá certo. Mas é o que eu tô querendo dizer. Entesourando em ouro, você teria 5 milhões e 436 mil. Léo, mas veja. O ouro, né? O ouro, 5 milhões e 436 mil, certo? Ele é. Vou fazer aqui o valor de porcentagem, tá? Ele é coisa de 9% menor do que. Ele é 9% menor do que o CDI, né? 9% menor, né? Que o CDI. Ele é 91% do valor do CDI, né? Na totalidade. Ele vale 91% do CDI. Do que o CDI rendeu. Se, e somente se, você não tivesse pago imposto de renda em 30 anos, você conseguiu um CDB de 30 anos, coisa quase impossível, mas pode existir, não tem nada que proíba. Se você pagou, se a cada 5 anos você renovou, porque você só consegue título de CDI de 5 anos, você conseguiu coisa de 3 milhões e 3 milhões e meio. Léo, mas existe título brasileiro de 30 anos? Eu não sei, eu não lembro. Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer maneira, tá aqui os dois valores, tá? Porque o CDI é numericamente igual a Selic. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas tende a. Então veja, considerando que você não pagou os impostos, tá? Que não pagou porque você fez no título de 30 anos e seria os impostos só no recebimento, eu não vou nem calcular. Veja que o valor é mais ou menos o mesmo. Ah, é 9% menos. É, mas se você fez de 5 em 5 anos, que é o mais normal, são 3 milhões e meio, 3 milhões e 600, alguma coisa assim. O entesouramento que não paga dividendos rendeu mais que o sistema bancário se você fez dentro do regulamento de 5 anos. Se você conseguiu o título de 30 anos, ele pagou mais. Ah, mas vai ter imposto sobre isso aqui. Tá bom. Eu não estou pondo imposto sobre isso aqui, eu não estou pondo imposto final sobre isso aqui. É só porque você não conseguiria carregar o montante sem pagar os impostos. Tá? Se você faz título de 5 anos, que é o normal.
O título máximo de 5 anos é o normal. Existem títulos de 30? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Depende do seu relacionamento com o banco também. Pode ser que sim. Veja, o ouro preservou o valor em... Preservou e ganhou muito valor em 30 anos. Léo, mas como é que eu manteria 30 anos de ouro? Boa pergunta. Léo, como é que... Onde eu deixaria estocado? Né? Mas não é tanto também, né? Não é uma quantidade muito grande, né, de ouro, assim. Há móveis na sua casa com peso maior que isso. Principalmente se você tem um piano. Entende? Então, veja, economia... Léo, você teve que apelar para ouro para falar que o CDI não é tão boa ideia? Não estou querendo falar nada de CDI. É uma bela de uma ideia. Mas desse período aqui, ó, gente, desse aqui, perdeu, hein? Mas, enfim. Certo? É uma coisa interessante. Eu não quis colocar o rendimento do dólar em títulos americanos, porque, tá bom, você veja aqui, vamos pôr uma média de 2% ao ano, durante 30 anos, né? Só que o problema é que existem títulos bom de ter, se eu não me engano, americanos que são títulos de 30 anos e pagam juros muito bom. Mas aí é problema de cada um, vocês olhem aqui. Eu só estou mostrando para vocês, tá? O CDI, de qualquer maneira, ele tem um make-up de 9% sobre o ouro, né, se você fizer um título de 30 anos. Certo? Comprem ouro? Não. Comprem batatas, comprem carne, comprem salada, consumam, comam, vivam, certo? Invistam o que vocês podem, não invistam se vocês não querem, façam o que vocês querem da vida. Não há resposta certa, não há resposta errada, cada um sabe a própria situação. Às vezes não dá para você investir, às vezes dá para você investir. Às vezes o dinheiro vale mais para você ajudando alguém, às vezes você tem volta de pobreza, às vezes você tem necessidade de gastar, porque uma série de coisas, você tem que tentar, você quer empreender, cada um sabe o que faz. Por isso que eu não gosto de educação financeira. Cada um sabe o que faz. Eu só estou mostrando aqui os dados, tá bom? Pessoal, curtam, inscrevam-se, tornem-se membros e valeu demais se você tiver disponível para vocês ou hype, tá bom? Deem um valeu demais aí se a opção estiver disponível ou hype. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.